Objeto do desejo e tempo. A trama de Volta para o Futuro centra-se na experiência de Marty McFly, um jovem que inadvertidamente retorna ao passado e altera a história de sua própria família. A viagem no tempo é mais do que um artifício narrativo, revela-se como metáfora da busca pela identidade e da tentativa inconsciente de reescrever origens pessoais. A lógica temporal é rompida, permitindo uma reflexão sobre o impacto das escolhas na constituição subjetiva. Ao interferir na formação do vínculo entre seus pais, Marty coloca em risco sua própria existência, enfatizando a fragilidade do sujeito diante das estruturas familiares. As dinâmicas parentais são representadas como elementos fundamentais na formação do eu, em consonância com o paradigma freudiano. A restauração do curso original dos eventos simboliza o desejo de harmonia psíquica, marcada pelo reconhecimento e resolução dos conflitos edípicos. A regressão temporal em direção à década de 1950 corresponde, na leitura freudiana, à imersão no inconsciente. Tal retorno simboliza o enfrentamento de conteúdos reprimidos, ativando lembranças latentes e ressignificações emocionais. O passado torna-se um território a ser desbravado, revelando traumas e desejos que moldam a subjetividade, tal como ocorre nos processos de análise. As roupas utilizadas por Marty no passado, como o colete que suscita estranhamento, revelam mais do que deslocamento temporal. Refletem o confronto entre a imagem que se deseja projetar e os arquétipos que se impõem culturalmente. A tensão entre persona e sombra, conforme delineado por Jung, emerge na tentativa de se ajustar ao novo contexto sem perder a essência de si. Canções como The Power of Love e Johnny B. Goode transcendem seu papel musical e incorporam a energia da libido freudiana. A música aparece como expressão do desejo e da pulsão de vida, guiando as ações de Marty em direção à reintegração dos laços familiares. A sonoridade, nesse sentido, participa da dinâmica psíquica, servindo de elo entre afetos e ações. A máquina do tempo, representada pelo DeLorean, materializa o desejo de controle sobre o incontrolável. Segundo Lacan, o objeto é um significante do desejo impossível, e o DeLorean encarna justamente essa busca pelo domínio do tempo. Ao mesmo tempo em que possibilita o retorno, denuncia a ilusão do sujeito em subjugar o real, aquilo que escapa à simbolização plena. Marty se configura como uma figura heroica não por seus feitos extraordinários, mas por enfrentar seus próprios impasses emocionais. A jornada pelo passado o obriga a reavaliar o papel dos pais, a compreender sua origem e a transformar seus traços de insegurança. Tal trajetória aponta para uma superação simbólica das angústias fundadoras da psique, promovendo reestruturação do eu. Universalidade da experiência psíquica. A narrativa de Volta para o Futuro transcende seu contexto cultural e temporal, articulando conflitos universais da condição humana. A viagem temporal traduz o anseio de revisitar e reformular aquilo que é constitutivo do sujeito. Nesse sentido, o filme assume valor analítico, funcionando como espelho dos dilemas e esperanças que marcam o percurso da subjetividade humana. Ambiente e simbolismo do laboratório. O espaço caótico onde Marty encontra o Dr. Brown é marcado por inúmeros relógios, engrenagens e invenções. O cenário funciona como metáfora visual da tentativa humana de ordenar o caos do mundo interior. Esse ambiente não é apenas decorativo, mas expressa simbolicamente o desejo de racionalizar o incontrolável e dar forma ao desconhecido. Tempo e pulsão de morte. A fixação do Dr. Brown com o tempo pode ser interpretada como manifestação da pulsão de morte. Essa energia psíquica, conforme Freud, impulsiona o sujeito à repetição e ao desejo inconsciente de retorno ao inorgânico. A obsessão por mensurar o tempo representa, assim, um esforço fútil de dominar a finitude que inevitavelmente se impõe. Figura arquetípica do velho sábio. No imaginário coletivo, o Dr. Brown se alinha ao arquétipo do velho sábio descrito por Jung. Como mentor, ele inicia Marty em uma jornada transformadora, fornecendo não apenas instrumentos materiais, mas também pistas simbólicas para o processo de individuação.
Sua presença guia o herói em direção à integração psíquica. Relação entre herói e guia. O vínculo entre Marty e Brown ultrapassa a relação mestre-discípulo. O encontro entre ambos representa o despertar do herói para sua própria jornada de autoconhecimento. Brown, ao representar o conhecimento acumulado e a experiência ancestral, torna-se catalisador para o enfrentamento de desafios internos e externos. Estrutura simbólica do tempo. Os relógios dispostos no laboratório remetem à ordem simbólica descrita por Lacan. Trata-se de uma estrutura que organiza a experiência do sujeito no mundo, mas que ao mesmo tempo limita e aprisiona. A tentativa de Brown de manipular o tempo expressa um gesto de subversão às regras do simbólico, desejo de transcender a estrutura. A máquina do tempo configura-se como uma tentativa de ultrapassar a barreira imposta pela linguagem e pelas convenções sociais. Em Lacan, essa busca por romper com o simbólico revela o desejo por um gozo absoluto, inatingível dentro da lógica da linguagem. O laboratório torna-se, portanto, um espaço de transgressão, paralelo clínico e controle temporal. O comportamento do Dr. Brown encontra ressonância em quadros clínicos reais. Pacientes que demonstram compulsão por controle temporal, como no caso do Homem dos Lobos estudado por Freud, revelam angústia frente à imprevisibilidade da existência. O tempo, nesse contexto, surge como ameaça constante ao eu, medo, ordem e subjetividade. A cena ilustra a tensão entre o desejo humano por segurança e a impossibilidade de garantir estabilidade absoluta. A tentativa de controlar o tempo reflete o medo arcaico da dissolução do eu. Assim, o laboratório torna-se metáfora para a psique em conflito, oscilando entre ordem simbólica e pulsões inconscientes. Deslocamento temporal e desejo. O encontro entre Marty e Lorraine em 1955 introduz um impasse simbólico em que o passado é reescrito pelo desejo inconsciente. A presença do filho no lugar do pai altera a ordem familiar, revelando tensões latentes entre afetos e interdições. A narrativa sugere que o desejo não conhece limites temporais, mas precisa ser regulado. Relações familiares e complexo edípico. A situação encenada atualiza de forma exemplar o complexo de Édipo. Marty é inserido no triângulo amoroso em que a mãe o escolhe como objeto de desejo, desautorizando simbolicamente a figura do pai. A ameaça à própria existência representa a punição edípica, evidenciando o custo da transgressão inconsciente. Projeção da Anima e confusão emocional. Lorraine assume o papel de Anima, arquétipo junguiano que representa a imagem feminina inconsciente no psiquismo masculino. A confusão entre amor materno e atração sexual reflete a dificuldade de integração da própria afetividade. O impulso erótico encobre a busca simbólica por acolhimento e identidade. Função paterna e lei simbólica. A ausência de uma autoridade paterna estruturante revela-se no comportamento inseguro de George. Lacan destaca que a função do nome do pai é instaurar a lei simbólica, proibindo o incesto e ordenando o desejo. Ao ocupar esse espaço vazio, Marty restaura a estrutura simbólica necessária à constituição do sujeito. Impasses do desejo e estruturação psíquica. A desorganização do desejo, quando não mediada pela função paterna, conduz ao colapso das fronteiras psíquicas. Marty, ao mesmo tempo desejado e culpado, enfrenta o paradoxo da sedução materna. A reorganização desse cenário implica a aceitação da impossibilidade do gozo absoluto e a inscrição na ordem simbólica, narrativa e risco da autoaniquilação. A ameaça de Marty desaparecer fisicamente é a expressão concreta da falha estrutural em sua linhagem familiar. O desaparecimento literal funciona como metáfora do sujeito que não encontra lugar simbólico. A necessidade de restaurar o encontro original entre os pais surge como condição de permanência no campo do ser. Clínica da projeção incestuosa. Casos clínicos como o de Dora analisado por Freud ilustram mecanismos de projeção de desejos incestuosos em figuras parentais. A cena reencena esse tipo de conflito, no qual a impossibilidade do desejo é vivida como frustração extrema.
A clínica revela que tais situações demandam elaboração simbólica cuidadosa, reintegração e retorno da ordem. A intervenção de Marte não é apenas física, mas simbólica. Trata-se de devolver ao pai o lugar que lhe foi usurpado. Esse gesto possibilita a retomada da narrativa familiar e a reintegração do sujeito em sua genealogia. O restabelecimento da lei revela-se como o único caminho possível para a continuidade do desejo. Cena e disruptura temporal. Durante o baile, a apresentação musical de Marte rompe a lógica cronológica do tempo. A antecipação do rock antes de seu surgimento histórico transforma a cena em espaço de anacronismo criativo. O espanto dos presentes destaca o poder subversivo da arte em questionar convenções sociais e identitárias. Expressão musical e desejo reprimido. A escolha da canção Johnny B. Goode representa mais que uma manifestação artística. Freud interpreta tais atos como formas simbólicas de expressão de desejos inconscientes. A performance revela a pulsão de ruptura com a repetição familiar, sinalizando a busca por afirmação diante da herança de mediocridade. Ato falho e afirmação subjetiva. Ao tocar uma música ainda inexistente em 1955, Marte comete um ato falho no sentido freudiano. Sua ação involuntária revela um desejo oculto de deixar marcas singulares no mundo. Esse gesto, ao mesmo tempo desafiador e instintivo, demonstra a tensão entre conformidade e autoafirmação psíquica, trickster e criação de realidade. A figura de Marte, nesse contexto, evoca o arquétipo junguiano do trickster, personagem que transita entre mundos e realidades. Ao agir como bobo da corte, ele transforma um evento formal em espaço de transgressão criativa. Seu gesto funde caos e ordem, desestruturando para reconfigurar. Símbolo musical e integração psíquica. A guitarra funciona como artefato simbólico que articula inconsciente e sociedade. Em termos lacanianos, o instrumento emerge como significante que costura o real, o impacto não simbolizável da arte, ao campo simbólico, a linguagem social que o valida. A música torna-se linguagem do desejo sublimado, aceitação social e função do outro. A reação da plateia ao final da apresentação simboliza a dificuldade do outro em lidar com o novo. A arte, nesse caso, ultrapassa o tempo e interpela o coletivo, propondo um deslocamento na norma. O riso e o estranhamento são formas de defesa diante daquilo que confronta o conhecido. Criação artística e conflito interno. O uso da arte como canal de resolução psíquica tem paralelos na clínica. Casos como o do Homem Vermelho descrito por Jung, demonstram como a criação artística serve como saída simbólica para angústias profundas. Marte canaliza seus impasses pessoais em performance, transformando dor em forma, transformação e legado psíquico. A cena do baile simboliza uma virada subjetiva. Ao tocar, Marte rompe com a repetição cíclica da mediocridade familiar e funda um novo caminho simbólico. Essa intervenção marca o início de um legado onde desejo e expressão podem coexistir, apontando para possibilidades de reconfiguração identitária. Conflito e superação no tempo. A cena do confronto entre George e Biff representa um dos pontos de virada mais significativos da narrativa. Esse embate ultrapassa o plano físico e inscreve-se simbolicamente como ruptura com um passado de subordinação. A vitória redefine a posição de George dentro de sua história e estrutura familiar. Superação da castração simbólica. Segundo a leitura freudiana, o ato de enfrentar Biff simboliza a superação da castração simbólica. George, até então paralisado pela figura ameaçadora do rival, assume uma posição ativa ao derrotá-lo. Biff, enquanto representação fálica, funcionava como empecilho psíquico para o exercício do desejo. Figura fálica e medo arquetípico. A presença de Biff no imaginário de George lembra a figura do pai arquetípico dominante e punitivo. Essa figura é internalizada como inibidora da ação e da autoconfiança. A ruptura com esse padrão indica que o sujeito, ao enfrentar seus temores, pode emergir de estados psíquicos de paralisia. Integração da sombra pessoal. A sombra, conceito junguiano, representa aspectos rejeitados da psique,
como impulsos agressivos e força latente. BIF funciona como projeção externa desses conteúdos não reconhecidos por George. A confrontação permite que esses elementos sejam integrados, favorecendo o processo de individuação. Resgate da potência interior. Ao desafiar BIF, George não apenas defende Lorraine, mas também reivindica seu próprio valor. O gesto não é apenas reativo, mas estruturante, na medida em que simboliza o resgate da potência reprimida. A transformação do sujeito ocorre na medida em que se autoriza a agir a partir de seu desejo. Passagem ao ato e desejo próprio. Na perspectiva lacaniana, a atitude de George é uma passagem ao ato. Deixa de ocupar a posição de objeto do desejo alheio, especialmente da violência de BIF, para assumir um lugar de enunciação subjetiva. A luta simboliza o corte necessário para a fundação do eu como sujeito desejante. Confrontação e elaboração de trauma. Na clínica, observa-se que situações de enfrentamento com figuras traumáticas podem desencadear processos de cura. O caso do homem dos ratos, estudado por Freud, exemplifica como a superação do medo pode romper ciclos obsessivos. George, ao agir, elabora simbolicamente seu próprio trauma. Mudança de estrutura e reescrita. A vitória de George não apenas modifica o passado, mas estrutura um novo presente. A cena opera como metáfora da capacidade de reescrever a própria narrativa ao enfrentar os limites internalizados. O gesto de autodefesa torna-se, assim, fundante da nova configuração subjetiva e familiar. Transformação da realidade familiar. O retorno de Marty a 1985 revela uma realidade alterada, na qual seus pais são confiantes e bem-sucedidos. Essa mudança, aparentemente positiva, simboliza a reconfiguração das dinâmicas familiares por meio da intervenção no passado. A nova configuração representa um ideal de harmonia buscado pela psique. Fantasia e desejo de regressão. Na ótica freudiana, o novo presente pode ser lido como fantasia inconsciente de retorno ao útero. O ambiente sem conflito, onde tudo está em ordem, nega a castração simbólica e reflete o desejo de um mundo sem perda. Essa regressão encobre a angústia diante da imperfeição inevitável da realidade. Repressão e anulação do conflito. Ao apresentar uma versão idealizada de sua família, a narrativa tenta eliminar os traços de falha e carência. Essa anulação simbólica da repressão edípica evidencia o desejo de escapar da dor psíquica. Contudo, a eliminação do conflito gera apenas um alívio momentâneo, sem dissolver sua estrutura. Integração simbólica do self. A harmonia entre os pais indica a presença do self integrado, segundo a perspectiva junguiana. Nesse estágio, as polaridades interiores, força e afeto, rigidez e ternura, são reconciliadas simbolicamente. A cena transmite o desejo universal de alcançar equilíbrio psíquico entre aspectos contraditórios, relações renovadas e simbolismo do pai. A figura paterna agora é assertiva e admirada, contrastando com sua versão anterior. Essa transformação representa uma revalorização da função paterna como mediadora entre desejo e lei. O novo equilíbrio familiar resgata o pai como agente estruturador da subjetividade e da ordem simbólica, o real e a impossibilidade do apagamento. Lacan destaca que o real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar, mesmo quando simbolizado. A nova realidade ainda carrega rastros do passado traumático, demonstrando que sua supressão é impossível. A diferença visível não apaga as marcas inconscientes da experiência anterior de Marty. Reescrita familiar e processo terapêutico. Na prática clínica, a reconfiguração de narrativas familiares é frequente após longos processos de análise. O caso do Homem dos Lobos, por exemplo, mostra que a reelaboração simbólica pode criar versões mais suportáveis da história original. Marty encena esse mesmo processo de reconstrução subjetiva, idealização e retorno do sintoma. Apesar do tom otimista da cena, a idealização pode mascarar conflitos não resolvidos. O novo mundo de Marty funciona como sintoma. Satisfaz o desejo consciente, mas revela, em sua perfeição excessiva, uma tentativa de negar o trauma.
O retorno ao futuro não elimina o passado, apenas o ressignifica. Alegoria do processo analítico. A estrutura narrativa de Volta para o Futuro opera como metáfora do percurso analítico. A viagem temporal representa o retorno ao passado psíquico, onde conflitos recalcados emergem para serem elaborados. Marty, como sujeito em análise, enfrenta os efeitos do desejo parental sobre sua constituição subjetiva. Ressignificação de traumas familiares. A intervenção no passado familiar dramatiza o esforço psicanalítico de reconfigurar significantes estruturantes. Ao modificar os eventos traumáticos da origem, o sujeito tenta restaurar a cadeia simbólica. No entanto, toda modificação carrega em si a impossibilidade de apagar integralmente o que foi vivido. Símbolos visuais como sintomas. Elementos como trilha sonora e figurinos atuam como manifestações simbólicas do inconsciente cultural. A música expressa a pulsão, os trajes marcam identidades em transição. Esses componentes funcionam como sintomas que condensam o mal-estar e o desejo social da época, ampliando a dimensão do discurso. Encontro com arquétipos psíquicos. Personagens como Biff, George e Doc Brown representam figuras arquetípicas que habitam o inconsciente coletivo. Marty, ao interagir com esses personagens, atravessa o processo de individuação. O encontro com a sombra e o velho sábio promove o reconhecimento de partes ocultas do próprio psiquismo. Função do desejo e do objeto A. A máquina do tempo, o DeLorean, simboliza o objeto lacaniano, aquilo que encarna a falta e impulsiona o desejo. Não se trata de domar o tempo, mas de confrontar o vazio constitutivo que o tempo revela. O desejo, ao se articular em torno do impossível, estrutura a experiência subjetiva. Ambiguidade do final feliz. Apesar da resolução narrativa otimista, o desfecho guarda uma tensão não resolvida. A reescrita do passado implica o apagamento da versão anterior do sujeito. A cura, nesse sentido, exige perda. Não há restauração sem luto. Toda conquista simbólica carrega o custo de uma exclusão. Real lacaniano e limite da linguagem. Segundo Lacan, o real é aquilo que escapa à simbolização plena. A nova realidade construída por Marty não suprime o trauma, apenas o reorganiza. A estrutura do desejo permanece operante, demonstrando que a linguagem nunca dá conta de tudo, e sempre resta algo que insiste em retornar. Liberdade e reorientação do desejo. A jornada de Marty ilustra que a liberdade subjetiva não reside em controlar o tempo, mas em desejar de outra forma. O desejo do outro permanece como campo de determinação, mas é possível reescrevê-lo. Assim, o sujeito não se liberta do inconsciente, mas aprende a habitá-lo com mais lucidez.